Olá, eu sou a doutora Ana Gabriela Santana Coag, ortopedista pediátrica, e hoje nós vamos falar sobre a doença de Legg-Calvé e Pertz. É uma doença que acomete o quadril das crianças e que surgem muitas dúvidas sobre essa patologia. Então vamos lá? A doença de Legg-Calvé-Pertz foi descoberta em 1910 por 3 médicos, Dr. Legg, Calvé e Pertz. Por isso que ela leva esse nome. É uma patologia que não tem causa conhecida definida, tá bom? Existem muitas hipóteses diagnósticas que podem levar a essa patologia, como por exemplo, coagulopatias, que são alterações sanguíneas, doenças metabólicas, após a criança ter vários episódios de sinovite, há relatos também que a doença de Pertz pode ser causada após essa repetição de episódios, o fumo passivo da criança. Enfim, existem várias hipóteses, porém nada definido. Então, a doença de Pertz, ela é definida como não ter causa. Como assim? Se há alguma causa para a necrose avascular do quadril, que é o que essa patologia causa, então não é doença de Pertz. Doutora Ana, tá muito confuso. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a criança fez uma fratura de fêmur quando ela tinha 3 ou 4 anos e isso causou uma necrose na cabeça femoral. É doença de Pertz? Não, é uma sequela de fratura. Outro exemplo, a criança quando recém-nascida ficou internada na UTI e teve uma infecção articular no quadril chamada de pioartrite. Conforme essa criança vai crescendo, o fêmur pode necrosar, a cabeça do fêmur. Isto é doença de Pertz? Não. Então, só é definido como doença de Pertz quando a necrose do quadril não tem causa, tá bom? Sobre a etiologia, ela comete mais meninos que meninas. A idade pode ser de 2 até 15 anos, tendo pico entre 4 a 8 anos, e ela pode ser bilateral, de 10 a 13%, sendo ao mesmo tempo ou após um quadril. Então, por exemplo, a criança tem Pertz em um quadril e depois de um tempo pode ter Pertz em outro quadril. Sobre o diagnóstico da patologia de Pertz, como que ele é feito? Exame físico, exame de imagem e a história que a gente chama de anamnese. Então, a criança pode começar a apresentar claudicação, que é o mancar. A criança pode apenas referir dor no joelho ou na coxa, porém o problema é no quadril, pode ser Pertz. A criança pode querer não brincar mais, reclamar para os pais que está doendo. E também pode ser Pertz, uma criança que está andando de bicicleta, cai, um tombo bobo, que os pais olham e veem que não machucou, e dá um dia a criança começa a referir dor no quadril. Às vezes os pais levam no pronto-socorro, achando que a queda causou a dor no quadril, mas não, o Pertz já estava ali quietinho, e foi só um start a criança cair de bicicleta, tá bom? Às vezes ajuda no diagnóstico, combinado? Exames de imagem, as radiografias geralmente são o suficiente, tá bom? Exames radiográficos da bacia da criança de frente e em rã, que é com as 2 perninhas abertas. E principalmente com as perninhas abertas, a gente consegue ver mais a parte posterior do núcleo de ossificação do quadril, aonde começa a patologia. Geralmente, algumas crianças podem ter apenas a dor no quadril, que não melhora, faz a radiografia, não tem nada, repete a radiografia, não tem nada, e após 3 meses aparece um sinal
no núcleo de ossificação, podendo ser a doença de Pertz, tá? Sobre as fases da doença, ela é uma doença, eu sempre falo para os pais, que ela começa e ela mesmo se resolve. Por quê? Não existe remédio, não existe cálcio, não existe fórmula nenhuma que faça a doença regredir ou parar. Quais são as fases da doença? Primeiro vem a necrose da cabeça femoral, que o núcleo de ossificação fica mais branquinho ao raio-x. Depois vem a fase de fragmentação, que é como se tivesse mordido um pedaço do osso, falta fragmento ósseo no núcleo de ossificação da cabeça femoral. Depois vem a fase de reossificação, que ela mesmo revasculariza e começa a formar ossinho de novo, tá? E por último é a fase de sequela, que nós vamos ver como ficou esse quadril, se vai ter alguma sequela ou não. Sobre o tratamento, como eu comentei com vocês, não existe medicação nenhuma. Os pais sempre me perguntam, mas doutor, e se eu der cálcio? Doutor, não existe. Não sou eu que estou falando, é toda a literatura do mundo inteiro, tem muitos estudos sobre essa patologia, tá bom? Então não há medicamento. Como que a gente trata? A gente tira a carga da criança, ou seja, ou a criança senta numa cadeira de roda e espera a fase de necrose e fragmentação passar, ou a criança usa muletas, ou a criança usa um aparelho engessado de Brown Stick quando está com muita dor, ou trata com fisioterapia, e eu indico muito a natação para manter esse quadril em movimento, tá? O importante na criança pequena que não para, que pula, corre para lá e para cá, é evitar atividades de impacto. Então, como eu, doutora Ana, trato, eu evito atividades de impacto na criança e acompanho com radiografias a cada 3, 4 meses, indico natação e fisioterapia. Tá? Então, assim, a criança quer andar de bicicleta, tá sem dor, tá bem? Pode andar. A criança pode pular na cama elástica? Não. A criança pode fazer natação? Deve. E por que a fisioterapia? Porque nós temos que manter o quadril dentro do acetábulo em movimento. Quanto maior o movimento desse quadril dentro do acetábulo, mais remodelação nós vamos ter nessa cabeça. Por quê? A fragmentação é como se, como eu falei, entre aspas, tá? Como se comesse um pedaço da epífise. Se nós deixarmos do jeito que está, ela não vai se formar. Então, o estímulo é muito importante, principalmente a abdução do quadril e a remodelação óssea. Mas lembrem, quando há uma causa para essa necrose da epífise femoral proximal, essa causa, essa patologia de base deve ser tratada, tá bom? A gente só não trata, não existe medicação, tratamento medicamentoso, se realmente for comprovado que é Pertz. Se for alguma doença metabólica, há tratamento sim, com medicamento que cabe àquela patologia. Para finalizar, sobre cirurgia, algumas crianças que não conseguem remodelar, está indicado uma cirurgia para o quadril, para mantermos esse quadril dentro do acetábulo, ou seja, encaixado na sua articulação. Então, são poucos casos que são indicados a cirurgia para nós evitarmos a luxação desse quadril. Bom, era isso que eu queria falar. Tem muita coisa sobre a doença de Pertz. Eu falei bem superficial, numa linguagem leiga, para que todos possam entender. E se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam no Instagram, doutora Ana Gabriela S. Kuog, ou no Facebook, ou deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.